está buscando formas de valorizar sua identidade. Então, as grandes metrópoles do mundo estão com seus centros bem cuidados e valorizados. E a gente fica triste de ver que São Paulo teve várias ações importantes, mas ainda falta essa coordenação constante que a gente tinha proposto, essa vinculação com os movimentos sociais e resultados mais efetivos para a gente ficar orgulhoso do nosso centro. Isso nós não temos. Você, dentro da sua experiência, assim, existem mecanismos, até que você conheça no exterior, em outros países, de legislação, digamos, que obrigue os governantes de plantão, vamos chamar assim, a seguir um planejamento urbano que foi aprovado por uma legislação, pela participação, digamos, mais da sociedade, discutido, debatido, enfim, um projeto, um planejamento urbano que foi aprovado e que obrigue sucessivos governos a seguirem aquilo lá, independente das suas crenças políticas? Em princípio, você está descrevendo o que o plano diretor deveria fazer, né? O plano diretor é uma lei que deveria ser respeitada e, portanto, é uma lei que dirige a longo prazo o crescimento da cidade. Mas isso não acontece. Nós não temos aqui um controle que poderia ser social para garantir que a legislação seja cumprida. E, portanto, um plano diretor aprovado deve ter suas ações de forma continuada a serem implementadas. Outra forma de garantir a continuidade, e aí a gente pensa que não só os planos diretores resolvem, são importantes os planos diretores, porque eles nos dão um panorama amplo do crescimento a longo prazo da cidade, mas hoje nós temos o chamado urbanismo de projetos nas metrópoles contemporâneas, que tem focos específicos na cidade de áreas de transformação. Por exemplo, áreas industriais esvaziadas estão passando no mundo inteiro por transformações de projetos urbanos, né? A gente tem aqui do lado Porto Madeiro. Tem Porto Madeiro. Mas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, seria o bairro da Moca, por exemplo. O bairro da Moca, inclusive no plano diretor, quase um quarto da cidade é área objeto de operação urbana que poderá se transformar, e a prefeitura está trabalhando nisso, de montar projetos urbanos. Ainda não está. Temos aqui um começo com a Nova Luz, um modelo ainda incerto, mas eu gostaria de chamar a atenção para a questão da continuidade. Na França, por exemplo, ou em outras em Paris, por exemplo, ou em cidades da França, ou em grandes metrópoles, o que garante a continuidade é uma entidade administrativa que se ocupa de transformar aquele pedaço da cidade. Então, um modelo ideal seria ter um plano diretor e, ao mesmo tempo, ter uma autoridade independente que possa transformar, com objetivos focalizados, um pedaço da cidade. Então, se a gente fosse cuidar da Moca, e meus alunos estão fazendo esse exercício de pegar a área proposta pela prefeitura e fazer projetos urbanos, teria que ter uma agência para implementar o desenho urbano que eles estão construindo. Agora, nós não podemos deixar também de combinar com o adversário, usando uma brincadeira futebolística, e construir o projeto com aquele que vai usar a cidade, não só o capital imobiliário que vai investir, que é importante, nós não estamos desconsiderando essa importância, mas com quem já mora na área e com quem vai morar também. Hoje o que acontece é o desequilíbrio dentro desse jogo, né? Quer dizer, existe uma parte interessada que é o capital, é o poder econômico, ele é importante dentro desse jogo, mas digamos assim, ele junto com o poder político acabam dominando esse cenário desse jogo, e aquela parte interessada, que é a parte que vive, que usufrui, que está lá hoje instalada, acaba sendo, digamos, naturalmente já seria a parte fraca, mas além de tudo ela é desinteressada hoje, ela não é participativa, ela não é estimulada a participar, e eu poderia afirmar que não existe interesse dessas outras partes que ela participe também? Porque nós não temos uma familiaridade com a democracia na cidade, é isso que a gente precisa construir. Cidadãos que busquem melhorar o seu entorno, que busquem ações de sustentabilidade. A gente está vendo o aquecimento do planeta e as nações estão tratando dessas questões de mudança, de redução
de emissões de carbono, e principalmente o primeiro mundo é muito implicado nessa questão das emissões, mas no nível das cidades é possível também ter ações de sustentabilidade. E isso só pode ser construído com quem preserva o seu pedaço. Se cada um de nós cuidar um pouquinho da área onde mora, nós vamos ter um mundo muito melhor. Uma cidade com certeza mais... Muito melhor, mas nós não temos essa familiaridade, esse é o problema. Então, e voltando naquela questão inicial do programa, aqui na frase do Tomás, na verdade, uma característica que a gente vê também aqui, pelo menos na Grande São Paulo, onde a gente reside, é essa questão da conurbação, né? Quer dizer, que nem você está citando, né? O centro, depois veio para a área da Augusta, depois veio para a área da Paulista, né? Augusta, depois Faria Lima, depois Berrini, depois vai indo, hoje você vê, aí você, em busca de qualidade de vida, digamos assim, as classes mais abastadas vão indo para a favela, para os condomínios mais distantes, as classes menos favorecidas vão também morando cada vez mais distante, e isso vai fazendo com que essa cidade vá se espraiando, né, e englobando municípios vizinhos, quando na verdade você poderia, isso vai impactando em transporte, vai impactando em uma série de questões, né? Amplia os custos de urbanização. E aí esse lucro que é dado pelo preço mais barato que é buscado pelas novas alternativas de empreendimentos imobiliários acaba pesando para o bolso de todos. Então alguém tem um lucro maior, mas nós todos pagamos por esse benefício. Então não há uma racionalidade, mas há uma lógica. Então é isso que a gente tinha que imprimir, maior racionalidade e mudar. E é possível ter também lucros imobiliários dentro de uma cidade planejada. Basta ter uma racionalidade e uma viabilidade urbana maior e não pensar só nos limites do município. Então, o plano diretor, que só se refere aos limites municipais, é equivocado. Ele teria que ter uma articulação metropolitana. No ABC, nós conseguimos começar um consórcio, né? Em 1990 já existe um consórcio, vai fazer 20 anos agora em dezembro, e as 7 cidades do Grande ABC, elas já têm um cotidiano de resolver alguns problemas de forma conjunta. Isso tem beneficiado muito, vinculado com o governo do estado e com o governo federal. Então tem várias coisas que aconteceram, porque as 7 cidades, os 7 prefeitos, em 20 anos, vários partidos, diferentes partidos, mas que buscaram superar o objetivo de melhorar a região do ABC, passando por cima das diferenças partidárias. Então, teve implantação de piscinões, né? Tem um programa de piscinões que reduziu bastante a questão das inundações. Ainda a gente vê problemas de inundação, mas poderia ser muito pior. Resolveu, por exemplo, na Avenida dos Estados, lá em Santo André e Mauá, mas ainda tem em São Bernardo problemas, mas já foi um avanço. Melhorias no sistema rodoviário, melhorias no transporte, vai ter desenhando um metrô que chega até o ABC, e outras ações, por exemplo, do governo federal, de colocar uma universidade no federal do ABC, e que já tem várias, tem em Santo André, agora vai ter em São Bernardo, e que isso faz com que haja um desenvolvimento e um reforço de uma centralidade no ABC. Agora, isso deveria de servir de modelo para a região metropolitana como um todo, e é isso que precisa o governo federal e o governo estadual perceberem que um plano de desenvolvimento nacional precisa estar mais ancorado no território. E o PAC 2, agora que vai ser um PAC mais urbano, deveria ter um processo de monitoramento do que acontece com as nossas metrópoles e como é que elas se interligam globalmente. Ok. Caetano, como é que está a participação dos nossos internautas? Olha só, tem bastante pergunta aqui, Gilberto. Inclusive tem alguma que eu já vou deixar para depois. O Alberto de São Paulo mandou uma pergunta aqui pelo Linha Direta. Alberto, eu vou deixar a sua pergunta para o próximo bloco, porque tem uma outra pergunta aqui que o Mena Barreto enviou antes. E até antes de fazer a pergunta do Mena, Gilberto,
Só dizendo que acabou de entrar o Tex e tem um visitante aqui que é um parceiro nosso. Você conhece ele, é o Edu da Spice Web. Opa. Que inclusive mandou aqui pra gente. Estamos acompanhando o ótimo trabalho de vocês. No começo do programa, quando a gente avisou que esse formato que a gente tem apresentado está completando 1 ano, o pessoal mandou um monte de recado aqui. O Mena Barreto mandou parabéns aos dois pelo ótimo programa, o Jalves mandando parabéns, 1 ano de muita informação e qualidade, o Marcelo Sulerrique dizendo parabéns por esse ano de muito trabalho e excelentes programas, que sejam muito mais. E a pergunta do Mena Barreto, ele até disse aqui... Vamos mandar 2 perguntas hoje, hein? Vamos lá, a Nádia vai responder 2 perguntas. A primeira ela responde, a segunda depois você manda. Tá. Bom, a primeira pergunta é a seguinte, o Mena disse, vou repetir a pergunta do Twitter. Que cidades brasileiras são exemplo de crescimento urbano organizado? E o Edu da Spice Web até respondeu aqui pro Mena. Pelo que vendem, Curitiba é um modelo organizado. Vamos ver se a Nádia confirma ou não. O que você acha, Nádia? Curitiba é um bom exemplo de marketing, porque eu sou muito crítica ao desenvolvimento das nossas cidades aqui, o que é muito triste, porque eu sou uma urbanista e eu vejo as limitações do nosso trabalho de arquitetos e urbanistas. Então isso não me deixa feliz, não é uma afirmação que eu gostaria de fazer, mas para o meu padrão de exigência nós não temos boas cidades aqui, principalmente porque o Ministério das Cidades apontou que metade da população das nossas cidades vive em péssimas condições. Então, só por esse dado, eu já diria que nós não temos boas cidades. É um próprio dado oficial que reconhece essa limitação. E nós não temos boas cidades. Além disso, nós temos problemas de congestionamento até em pequenas cidades. Por quê? Nosso modelo de desenvolvimento econômico se baseou na indústria do automóvel e agora a gente tem o pré-sal. Então, é necessário ampliar a nossa mobilidade, mas com alternativas novas e outras fontes, outra matriz energética complementar, porque nós não vamos deixar de produzir automóvel. Não vamos tapar o sol com a paneira. Nós não vamos deixar de produzir automóvel. Não, agora a nossa vez do pré-sal, nós também não vamos mudar. Ainda mais agora que parece que vamos produzir mais petróleo ainda, né? Então, o que a gente tem que fazer? Temos que buscar inovações. Como tornar o petróleo menos poluidor, menos emissor do carbono, né? de emissões de carbono. Então, o que a gente pode dizer de Curitiba é que Curitiba é uma cidade igual às outras cidades brasileiras, tem favela na periferia, tem problema de congestionamento. O que teve é um problema não, foi um marketing muito bem feito, que quando eu cheguei no Habitat 2 em Istambul, eu falei, eu sou brasileira. Todo mundo fala, você é de Curitiba? Eu falava, não sou de Curitiba. O mundo ficou sabendo porque teve efetivamente um plano diretor nos anos 70 que foi inovador e um sistema de transporte que agora as pessoas esqueceram. Agora virou Bogotá o ícone. A queridinha da vez. Transmilênio. O Transmilênio e o BRT virou um exemplo. E se vocês forem olhar o que é o BRT, é o nosso modelo de Curitiba. Que não é lá essas coisas, mas os corredores que foram implantados aqui em São Paulo também são bastante eficazes para transportar grandes massas de população. Então, como é que ele chama nosso... O Edu. O Edu de Curitiba, o que citou Curitiba. São dois, a pergunta do Mena Barreto e o comentário do Edu. Então, e aliás, o Edu, com a resposta da Nádia, ele até falou, é por isso que eu disse vendem, né? Essa é a imagem que Curitiba exatamente, vende. Edu, é um problema de marketing urbano, que agora está muito em voga. Mas, infelizmente, eu seria a primeira a querer dizer que Curitiba é um exemplo, vamos seguir